Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Hoje nós vamos continuar a leitura de As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo, começando pelo texto O que Dizer. 10 coisas para dizer quando um visitante mal informado perguntar que buraco enorme é esse no chão. Jamais diga a verdade. Diga que é para um metrô que só ficará pronto quando Cristo Redentor perder a paciência, botar as mãos na cintura e ameaçar com intervenção. Ele não vai acreditar. Aí uma outra coisa, foi um meteorito. Há insistentes rumores de guerra com a Argentina e o governo está construindo abrigos antiaéreos para a população. Que buraco! Todas as ruas estão sendo rebaixadas para aumentar a altura dos prédios, que assim pagarão mais impostos. Está bem, mas e o problema dos negros dos Estados Unidos? Interrogação. Estão procurando restos de uma antiga civilização que viveu aqui, os cariocas, gente de ótima disposição que desapareceu certo dia durante o engarrafamento de trânsito. Até agora, só recuperaram uma camisa listrada, um reco-reco e um leque com a inscrição Baile dos Batutas, 19 e ilegível. Pouco se sabe dos cariocas, nome indígena que significa não deixe para amanhã o que um paulista pode fazer por você hoje. Foram descobertos por marinheiros holandeses que procuravam um caminho mais curto para o bolero. Viviam das formas mais rudimentares de agricultura, plantando bananeira na avenida e atirando verde para colher maduro. Não deixaram descendentes. Outro dia correu o boato de que tinha aparecido um carioca no degrau, mas foram investigar e era só um gaúcho de brim desbotado, chiando muito. Mas as escavações continuam. Como vamos todos entrar pelo cano, estão instalando um bem grande. Número 7. Número 8. Você quer brigar? Interrogação. Número 9. São as obras do novo aeroporto. E não faça mais perguntas. Número 10. É para o metrô que só ficará pronto quando eu sabia que você não ia acreditar. Reticências. 5 coisas para dizer quando seu filho menor chegar em casa e quiser saber o que é, pela ordem: contrato de risco, dívida externa e sexo. 1. Vá dormir. 2. Pergunte para sua mãe. 3. Pergunte para sua mãe e depois venha me dizer. 4. Contrato de risco é como se o papai mandasse você procurar minhocas no quintal, e como o quintal é do papai, você ficava com parte das minhocas e o papai com outra parte. Dívida externa é como que parte da minhoca? Tanto faz. 40% da minhoca para você e 60% para mim. Não, você não pode botar sua parte da minhoca no prato da sua irmã. Não sei como é que se descobre qual é a cabeça e qual é o rabo da minhoca, e não faz diferença. Está bem, eu fico com os rabos. Esquece a minhoca. Dívida externa é como a mamãe pedir dinheiro emprestado para o papai para pagar a loja, depois pedir dinheiro emprestado para a sua avó, e sem me dizer nada, para pagar o papai, e depois pedir dinheiro do papai para pagar a sua avó, e ainda gastando a minha gasolina no vai e vem. Pode botar sua parte das minhocas no prato da mamãe. Agora, sexo é mais ou menos como contrato de risco e dívida externa, só que é do fundamental saber onde fica tudo na minhoca, e vá dormir. Número 5. Escuta aqui, com que turma você tem andado? Final do texto. Dessa vez não foi um final tão repentino, né? Foi um desfecho até interessante. Que tipo de texto é esse? Esse texto aqui é uma crônica, parece até um formato de stand-up comedy, né? Falando de um tema do cotidiano, de modo bem humorado, enumerando as possibilidades de piada, digamos assim. E mais uma vez, mais uma série de mentiras. Nesse daqui, as mentiras ficam talvez até mais claras que nos outros. Olha só, o próximo texto, Ezequias. Quis o destino, que é um gozador, que aqueles dois se encontrassem na morte, pois na vida jamais se encontrariam. De um lado, Cardoso, na juventude conhecido como Dozão, depois Dozo, finalmente, quando a vida, a bebida e as mulheres erradas o tinham reduzido à metade, Dozinho. Do outro lado, Rodopião Farias de Melo Nogueira Neto, nenhum apelido, comendador, empresário, um dos pais-homens da República, grande chato, grande e gordo. O seu caixão teve que ser feito sob medida. Houve quem dissesse que seriam necessários 2 caixões, um para o rodopião, outro para o seu ego. Já Dozinho parecia uma criança no seu caixãozinho, um anjo encardido e enrugado. De Dozinho no seu caixão, disseram, coitadinho. De rodopião, como ele está corado. Ficaram em capelas vizinhas antes do enterro. Os 2 velórios começaram quase ao mesmo tempo. O de rodopião, Rotari, ex-ministro benemérito do Jockey, concorridíssimo. O de Dozinho, em termos de público, um fracasso. Dozinho só tinha 2 ao lado do seu caixão quando começaram os velórios. Por coincidência, 2 garçons. Tanto Dozinho quanto o Rodopião tinham morrido por vaidade. Dozinho, apesar de magro, esquálido, como descrevia carinhosamente Dona Judite, professora, sua única mulher legítima, se convencera de que estava ficando barrigudo e dera para usar um espartilho, para não fazer má figura no Dança Brasil, onde passava as noites. As mulheres do Dança Brasil, só por brincadeira, diziam sempre: Você está engordando, Dozinho, olha essa barriga. E Dozinho apertava mais o espartilho. Um dia caí na calçada com falta de ar.
não recuperou mais os sentidos. Claro que não morreu só disso. Bebia demais, se metia em brigas, arriscava a vida por um amigo, deixava de comer para ajudar os outros. Se não fosse o espartilho, seria uma navalha ou uma cirrose. Rodopião tinha ido aos Estados Unidos fazer um implante de cabelo e na volta houve complicações, uma infecção e, suspeita-se, uma certa demora deliberada de sua mulher em procurar ajuda médica. E ali estavam, Dozinho e Rodopião, sendo velados lado a lado. Dozinho, o bom amigo, por dois amigos, Rodopião, o chato, por uma multidão, o destino, etc. Perto da meia-noite, chegaram Dona Judite, que recém soubera da morte do ex-marido e se mandara de Del Castilho, e Magarra, o maior amigo de Dozinho. Magarra chorava mais que de Dona Judite. Que perda, repetia, e Dona Judite sacudia a cabeça, sem muita convicção. A capela onde estava sendo velado o Rodopião lotara e as pessoas começaram a invadir o velório de Dozinho, olhando com interesse para o morto desconhecido, mas sem tomar intimidade. Magarra quis saber quem era o figurão da capela ao lado. Estava ressentido com aquela afluência. Dozinho que merecia uma despedida assim. Um homem grisalho explicou para Magarra quem era Rodopião. Deu todos os seus títulos. Magarra ficou ainda mais revoltado. Não era homem de aceitar o destino e as suas ironias sem uma briga. Apontou com um queixo para Dozinho e disse: "Sabe quem é aquele ali?" "Quem?" "Cardoso, o ex-senador." "Ah," disse o homem grisalho, um pouco incerto. "Sabe ali Cardoso? A autoria dele." Em pouco tempo a notícia se espalhou. Estavam sendo velados ali não um, mas dois notáveis da nação. A frequência na capela de Dozinho aumentou. Magarra circulava entre os ricos enriquecendo a biografia de Cardoso. Lembra a linha média do Fluminense? Década de 40? Tati, Matinhos e Cardoso. Cardoso é ele. Também revelou que Cardoso foi um dos inventores do raio laser, só que um americano roubara sua parte. E tiveram um caso com Maria Callas, desculpa, na Europa. Algumas pessoas até se lembravam. "Ah, então é aquele Cardoso." Aquele. A capela de Dozinho também ficou lotada. As pessoas passavam pelo caixão de Rodopião, comentavam: "Está com ótimo aspecto." E passavam para a capela de Dozinho. Cumprimentavam Dona Judite, que nunca podia imaginar que Dozinho tivesse tanto prestígio. Até um representante do governador, os dois garçons e Magarra. Grande perda. "Nem me fale," respondia Magarra. Veio à televisão, Magarra foi entrevistado. Comentou a ingratidão da vida. Um homem como aquele, autor da Lei Cardoso, cientista, com sua fotografia no Salão Nobre do Fluminense, homem do mundo, um dos luminares do seu tempo, só era lembrado na hora da morte. As pessoas esquecem depressa, o mundo é cruel. A Câmara fechou os olhos lacrimejantes de Magarra. A esta altura tinha mais público para o Dozinho do que para Rodopião. Pouco antes de fecharem os caixões, chegou uma coroa para Dozinho, do Fluminense. O acompanhamento dos dois caixões foi parelho, mas a televisão acompanhou o de Dozinho. O enterro de Rodopião foi mais rápido, porque o acadêmico, que ia fazer o discurso, esqueceu o discurso em casa, todos se dirigindo rapidamente para o enterro do Cardoso, para não perder o discurso de Magarra. "Cardoso!" bradou Magarra do alto de uma lápide. "Mais do que Ezequias, aqui se faz um desagravo. A posteridade trará a justiça que a vida te negou. Teus amigos e concidadãos aqui reunidos não dizem adeus, dizem bem-vindos à glória eterna." Naquela noite, no Dança Brasil, antes de subir ao palco e anunciar o show do Rubio Roberto, a voz romântica do Caribe, Magarra disse para Mariusa, a favorita do Dozinho, que estranhara a ausência dela no cemitério aquela manhã. Mariusa se defendeu. "Como é que eu saía saber que ele era tão importante?" E chorou, sinceramente. Mais uma vez aqui, questão das notícias ficando bem claras. Dessa vez a gente não tem uma crônica, mas sim um conto, beleza? Vamos lá, galera. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho, republica esse vídeo e, por favor, comenta, que isso ajuda bastante. Comenta assim, Magarra, beleza? Comente aí a palavra, o nome do personagem, Magarra. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.